Olá, boa tarde. Sinta-se por mim cumprimentado. Eu sou Altafo Ibrahimo, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras aqui no programa Diálogos Educativos na Mindcast. Terça-feira sim, quando forem pontualmente 16 horas, nós estamos aqui para trazer o melhor do debate, o melhor de conversa ligado à educação, e para hoje não vai ser diferente. Nós vamos trazer um tema bastante interessante para a sociedade, que é a importância do papel dos pais no processo acadêmico dos filhos. Exatamente, é isso. E para debater sobre esta temática, ou melhor, dizer que a importância dos pais na vida escolar dos filhos é um dos pilares preponderantes ou fundamentais para o sucesso acadêmico e o desenvolvimento pessoal das crianças e adolescentes. Isso é indiscutível. Quando os responsáveis acompanham de perto o desempenho escolar, demonstram interesse em saber como é que foi a aula, como é que foi o trabalho a ser defendido, as crianças sentem-se motivadas, sentem-se acompanhadas, sentem que os pais têm interesse em saber sobre aquilo que é o seu processo acadêmico. E para conversar sobre esta temática, nós trazemos aqui duas figuras bastante importantes na sociedade para, naturalmente, deixarem ficar aquilo que é o seu saber a respeito desta temática. Do meu lado esquerdo, nós temos a Biba Elvira, farmacêutica e conselheira. Do meu lado direito, nós temos Alfredo Messikami, ativista social, palestrante, defensor do gênero, mulher e ação social. E é sempre um prazer. Sejam bem-vindos. Vamos começar. Estamos no mês da mulher, hein? Perdoe. Vamos começar. Pode não ser também no mês da mulher. Vamos começar sempre com elas. Merecem. Por favor, seja bem-vinda. Cumprimentem as pessoas que estão em casa. Bom dia a todos os telespectadores. Respondo pelo nome de Biba Elvira. Estou aqui para trazer um bocadinho daquilo que são os meus conhecimentos. E vamos a isso. Muito obrigado por receber o nosso convite de forma agradável e aceitar o mesmo e estar aqui para conversarmos. Seja bem-vindo. Cumprimento as pessoas que estão aí em casa. Por favor. Bom dia. Quero antes agradecer este convite pela oportunidade que a televisão me deu para cá estar, para mais um pacote educativo. Afinal de contas, a educação é a base, é a essência da vida. Agradeço, estou aqui para mais este episódio educativo. Meu nome é Alfredo Elias Mascabo, conforme apresentou, e vamos a isso. Bem, muito obrigado pela vossa apresentação. E, bem, no primeiro ponto, nós vamos falar sobre o envolvimento dos pais na vida escolar, que é bem também aquilo que já antecede o tema, e está mais do que comprovado que o desenvolvimento o envolvimento dos pais na vida escolar das crianças ou dos seus filhos cria um desempenho na vida dos mesmos, na vida escolar destas mesmas crianças. Eu gostava de saber por que tanta resistência ou ausência nesse acompanhamento? Porque é uma coisa que, se trouxermos o tema aqui, é porque é uma problemática ainda grande. Por que tanta resistência ainda? E deixar ficar claro aí em casa que eles vão comentar aqui como profissionais e também como pais. Tivemos esse cuidado de lhes trazer aqui por conta disso. Vamos começar agora deste lado, do ilustre aqui, Alfredo. Bem, primeiro é que a educação é o processo de educar. A educação, nós conseguimos identificar uma pessoa que teve ou passou de um processo de educação com a sua forma de se comportar ou a forma de fazer. Então, a educação parte de dentro para fora, a partir do momento que a gente coloca em prática as ações que a gente aprende. É muito crucial, é um tema bastante crucial porque ela envolve a questão da paternidade, que é o pai. Afinal, pai é quem? Pai é a essência, é a pessoa que gera e não as funções. É a pessoa que gera, é a pessoa, é o provedor, é a pessoa que transmite a educação, é a pessoa que dá o espírito da educação para com os seus filhos, para que eles possam implementar.
Ok? Exatamente. Então, o processo da educação para com os seus filhos, principalmente no pacote acadêmico, é muito importante. Porque a partir do momento em que nós educamos os nossos filhos, estamos a preparar um adulto consciente. Aquela pessoa que terá meios ou mecanismos de encarar a vida enquanto adulto, que vai saber definir o certo e o errado. Então, o processo da educação, ele vem para auxiliar, ele vem para trabalhar este filho para que seja um adulto consciente. Porque temos adultos não conscientes. Exatamente. Exato. Nelson Mandela dizia que há jovens de 50 anos e velhos de 20 anos. Era mesmo neste contexto. Mas falas que o pai é aquele que gera, é aquele que tem este papel preponderante na vida acadêmica do filho e tudo isto mais. Para apurarmos a veracidade desta informação, nós vamos ouvir uma mãe. Bom, eu gosto sempre de começar por trazer alguma coisa que vai nos ilustrar. Em Provérbios 22:6 é dito na Bíblia que ensine a criança o caminho a qual deve seguir e ainda que velha, não se desviará deste. O que isso quer dizer? Nós como pais, nós como primeiros educadores, porque a criança ela é educada por 3 entidades. Estamos a falar de casa, que é o primeiro ser. Estamos a falar da escola, que é a educação, a qual nós vamos proporcionar à mesma criança. E estamos a falar da educação da rua. É dito que se tu não educas, um destes dois vai. Estamos a falar ou da escola ou da rua. Oi. Então, se eu não educo em casa, a escola pode fazer o papel, sim, não como seria se a criança já tivesse alguma bagagem. Assim como se a criança não é educada em casa, na escola, a rua vai educar, ou a estrada educa. Então, nós como pais temos um papel muito importante na vida de uma criança. Estamos a falar desde a sua nascença. A criança absorve tudo que é do pai, tudo que é da mãe. A educação destes dois não pode falhar. Estamos a dizer que a criança tem que nascer e crescer dentro de uma educação de um pai e de uma mãe. Sabemos bem que o pai e a mãe têm lá o seu papel. O pai é o provedor. É aquele que põe as regras em casa. Então, a criança crescendo dentro de regras e leis, que vivemos todos dentro de regras e leis, mesmo no nosso país, quer dizer que a criança terá de seguir. A educação vai falhar quando nós deixarmos à mercê da educação da escola. Metemos as crianças, bem se é dito, não porque as escolas privadas educam melhor. Quem educa não é a escola. É aquilo que a criança vai aprender. A educação, eu quero acreditar que é a base. O que a criança vai buscar depois da escola é aquilo que educa, é aquilo que a criança será no futuro. Por mais que a escola seja muito boa, por mais que a escola seja excelente, se a criança não se foca e não se abre para receber aquela educação, estamos a dizer que já quebramos tudo aquilo que a escola teve como mérito. Nós estamos a quebrar o mérito de uma escola que é de renome, porque a criança não teve e não aceitou aquela educação. Onde é que está o erro? Logo, onde é que está o erro? Há uma necessidade de se conciliar, da criança conciliar aquilo que aprendeu em casa e aquilo que aprendeu na escola, e o resultado disso tem que ser o fruto disto tem que ser a aglutinação, a mistura destes dois elementos que são muito importantes. E se falhar a educação de casa, se os pais deixarem a mercê que a educação da escola ou da rua ou da estrada tome conta a 100% desta criança, teremos uma sociedade com jovens velhos também, ou adultos desviados. Exato. E falou aqui sobre a educação, sobre deixar-se que a escola eduque a 100%. Muitos pais acreditam, eu acredito, e sabemos muito bem que muitos pais acreditam que a escola é a única responsável pela educação formal. Ok? Vocês concordam que essa visão é limitada?
Bom, há que aqui observarmos a questão de responsabilidades como base. Nós dizemos que o pai é a essência. Ok. O professor na escola é um órgão complementar. Como quem diz os nossos mais velhos, a educação parte de casa e para fora. Então, o professor precisa encontrar a saúde mental deste filho enquanto está preparada para receber esta educação. Ok. O que significa que a base mesmo é em casa, é os pais. Os pais, por quê? Porque o filho, os nossos filhos, por si, já nascem numa dependência. Okay. Eles não são independentes. Nós, como pais, ensinamos os nossos filhos o certo e o errado. Nós é que ensinamos a eles onde é que devem caminhar e onde é que não podem caminhar. Ensinamos o processo de gatinhar, ajudamos a caminhar e começamos a ensinar a mamã e o papá. Ensinamos a como comer, ensinamos, nós é que transmitimos a educação de base. Se formos a ver a criança ou filho, não começa a falar na escola, começa a falar em casa. Em casa. Mas também as escolas, há crianças que começam a falar nas escolas. Sim. Não vamos tirar este mérito de escolas que acabam ajudando socialmente, acabam ajudando nesta habilidade de fala nas crianças. Meu sobrinho já falava algumas coisas, mas por conta de o pai de manhã vai para o trabalho, volta no fim do dia, a mãe fica ali com ele, mas não falavam de forma direta ou muitas coisas. A criança tinha essa dificuldade em pronunciar 90% das palavras mais básicas. Mas começou a frequentar a escola, já fala normalmente. As escolas também acabam tendo esse papel. Por isso que dizia, complementa. E pois. Exatamente. Mas a base já começou de em casa. Razão pela qual há uma necessidade de haver muita atenção para os pais. Porque temos aqueles pais que basta o filho ir à escola, pagar, conforme dizia aqui a minha colega. Basta irem à escola, a educação, prontos. Já a responsabilidade é dos professores. Não. É preciso que haja um monitoramento. Foi à escola? Como é que foi à escola? Se de facto assistiu à aula, qual é o aproveitamento desta criança? Porque temos crianças ou filhos desviados que saem a pensarmos que vão à escola e não chegam com capacidade de virem com um teste com 8 valores e ainda colocaram um antes para desviar que é 18. Exato. E com muita atenção, até mesmo na classificação abaixo, até fazer uma distribuição que leva aquela nota e chega e te entrega. E estás a ver um 18. É preciso haver uma evolução. Não alegrar-se quando, por exemplo, a criança traz um aproveitamento, tem 18 valores, por exemplo, hoje. Enquanto ontem trouxe-me um teste que só tinha 7. É preciso perceber o que aconteceu para que esta criança, o aproveitamento, esteja neste nível. Cristo. Da mesma forma que nos preocupamos quando o aproveitamento baixa. É baixo. Exato. Como é que os pais podiam lidar com esta situação e de acompanhamento acadêmico ou escolar nos filhos? Porque estamos a dizer que a criança pode ir. Antigamente, eu me recordo, não sei até agora, mas já fui cobrado na escola primária que os pais encarregados tivessem que assinar os testes e voltarem para a escola para os professores confirmarem que os pais realmente tiveram acompanhamento. Esse era um processo muito bom, mas a ausência dessas práticas culminam nesse tipo de fraudes, em que a criança tira 8 valores, coloca um ali, chega em casa, tirei 18, e só mostra, tirei 18. O pai nem teve o tempo de pegar,
Ver como é que esse tirou 18 se a pergunta número 1 ele falhou, a número 3 ele falhou, a número 4, como é que acredita que os pais tinham que lidar com esse tipo de situações ou fazer esse tipo de acompanhamento? Bom, segurando esse ponto, tenho visto muito isso. Olha que nos nossos tempos isso era verdade. Tu tiravas, não importa a nota, tens que ir entregar o teu pai para assinar. Pois é. E sem assinatura tu não assistias à aula. Exato. O que é que tu vais justificar? Eu quero acreditar que nos nossos tempos a coisa era bem mais rígida. Rígida no bom sentido, porque nós tínhamos, sabíamos e tínhamos uma responsabilidade. Tu sabes que estás a ir à escola, tu tiraste negativa, mas teu pai tem que assinar. O que é que tu vais fazer? E agora, se formos olhar para o ensino já não cobra muito disso. O ensino está mais preocupado, eu não sei se é preocupado, não diria talvez preocupado, mas o ensino modernizou-se muito. Estamos com um ensino muito moderno, muito mole, muito mole. Eu quero acreditar que há falha na educação. Não se justifica que, como o meu colega dizia, um filho está a trazer uma prova em que, ok, teve 8 e está a aumentar 1. Um pai que foi professor, que foi aluno, desculpa, sabe muito bem o que se diz numa prova, qual é a resposta, qual é a pergunta. Ainda que seja uma prova de matemática e talvez o pai estudou já há anos, é possível ver alguns erros e questionar o porquê de estas partes estarem assim erradas e a nota é acima. Com certeza, porque temos uma questão, por exemplo, no teste, o que é cristianismo, e a criança responde cristianismo é ser fã de Cristiano Ronaldo. Isso acaba não sendo coerente naquilo que... É inconcebível que esse tipo de resposta deixa o pai satisfeito. Mas está aqui a apontar que está a assumir que há falta de políticas rígidas naquilo que é o processo de ensino e aprendizagem na educação. Sim. O que culmina com... Pois, trouxe aqui uma prática muito simples que executavam, vou dizer, pelo menos na nossa época, na minha época, há 10, 15 anos atrás, que hoje já não fazem. E já não se faz. Disse aqui que a educação está modernizada, a educação está mais leve. E este é um dos problemas. Será que isso seria intencional para fragilizar ou desviar as atenções do indivíduo, da criança do amanhã, não questionar sobre as problemáticas? Seria. Porque é visível. Há tempos atrás eu discutia com uns amigos que eu mencionei o nome de uma faculdade que é para pessoas que estudam ali. Não tem nada, não é possível eu considerar um engenheiro informático saindo daquela universidade. Ele logo disse, realmente isso também está acontecendo na minha faculdade. Ele estuda numa escola muito conceituada a nível nacional e está acontecendo isso muito na minha faculdade. Dizem que pessoas que saem dali são fracas, não têm habilidades, não têm competências. Isso porque discutíamos que as universidades estão preocupadas em lucrar, como muitas delas são agora privadas. Exato. Todas estão preocupadas em lucrar. E estando preocupadas em lucrar, um colega meu aqui, o Jamaltino, até dizia que numa das faculdades em que ele concorreu, é privada, mas faziam um exame psicotécnico e tudo isso, mas nem com teu dinheiro, tu entravas assim de qualquer maneira, faziam certos exames para apurarem realmente se esse indivíduo está capacitado para estudar aqui ou não. Muitas vezes são essas políticas rígidas que podiam trazer naturalmente algum tipo de avanço evolutivo naquilo que é o processo de aprendizagem do aluno, eu acredito. Sim, é mesmo por isso que eu estava a dizer que há fragilidade na educação. A educação virou uma educação Nutella, uma educação muito doce. Sim, uma educação muito suave. Estamos a falar de educação, estamos a falar de formar pessoas para um futuro. Estamos a falar de ir colocar alguém como presidente para dirigir uma nação. Não está a ir dirigir pessoas, não está a ir conversar com 2 ou 3 pessoas. Está a ir dirigir um mundo em que temos mais de sei lá quantas pessoas. Então não faz sentido que nós passemos um gel muito suave numa ferida que dói muito. Okay. A educação é algo que tinha que ser visto como o único, talvez, o único órgão
em que há uma rigorosidade em tudo o que se faz. Se nós somos profissionais que somos hoje, é porque estamos a vir de lugares onde para tu te formares, se tu não sentavas durante 3 semanas a te preparar, tu nem participavas do exame de admissão. Porque tu não eras competente, não eras capacitado. Para tu ires a um exame de admissão, tu tinhas que sentar durante 2 semanas em preparação, não sei com quantos explicadores, até que alguma coisa entrasse na cabeça e tu fosses lá escrever alguma coisa. E mesmo com isso, tu não passavas com a nota que talvez ambicionavas ou almejavas, um 16, um 17. Tu entravas à risca ou ficavas na repescagem. Então, estamos a dizer que aqueles tempos foram perdidos. Atualmente, há pouco tempo via uma notícia que, dependendo de universidade para universidade, não sei qual é a metodologia que usaram para que isso acontecesse, talvez seja por causa do número de estudantes a concorrerem e os que tinham nota realmente para passar, pessoas já admitirem com 3, com 5, com 6 e etc. O que não acontecia nos tempos passados. Nos tempos passados. O que aconteceu nos tempos passados. Bom, eu concordo com o que a minha colega aqui da mesa, né, está a dizer. É uma responsabilidade, né, do nosso país criar políticas que ajudam no processo de educação para o crescimento da sua população ou dos nossos filhos. Porque nós confiamos neles que podem ou são capazes de nos ajudar a crescer, a fazerem crescer ou a educar os nossos filhos. Mas eu ainda volto um pouco para a questão do pai. A questão do pai. O pai, conforme eu dizia, é a essência, é a base. Exato. Os filhos são seres que nos emprestaram para um curso intensivo da vida. Então, nós assumimos uma responsabilidade, olhamos o nosso filho como um curso intensivo, como um projeto, em que nós precisamos de um adulto consciente e um indivíduo emocionalmente inteligente. O que significa que devemos preparar esta pessoa desde a base. Tirarmos o espírito de dependência e atribuirmos a independência ao filho. O filho deve saber o certo e o errado. A escola vem para ajudar a preparar o próprio filho durante o seu crescimento. Então, eu como pai tenho que incutir isso. Não é por acaso que muitos pais investem até de levar o filho para as escolinhas, depois colégios, aqueles que estamos a dizer que têm financeiramente. Mas nós estamos a falar num país em que muita gente não tem condições de submeter ao colégio, à escolinha, que vai ainda beber. Onde é que será a escolinha? É aqui dentro de casa. É hora de dormir, é hora de ver a televisão, são horas para fazer banho. Pegaste os cadernos, não tens trabalhos de casa? Falava dos pais antes. Os nossos pais, sinceramente. Sinceramente. Tem PC? Seu caderno está onde? Não perdias esta oportunidade. Não. E antes de fazer, já sabias. Eu lembro-me que o meu pai já me puxou orelhas por ele mandar-me para fazer uma carta, eu lhe chamar de tu. Onde eu percebi que um pai não pode ser chamado de tu. Eu, tu pai, até que apreciei muito bem. Tu pai és bondoso, tu pai, enche toda a página de tu. A primeira coisa que eu fiz, tu, te referes a quê? O que significa? Então, os pais têm um papel muito grande, porque eles fazem. Quando complementam, eles têm um papel importante. Quando complementam também as atividades
que os professores nas instituições de ensino dão. Senão não estariam a fazer nada. Bem, falou aqui também de apoio emocional. Nós sabemos que o apoio e suporte emocional é tão importante quanto o suporte também pedagógico. Sim. Como é que vocês veem o equilíbrio entre a cobrança e o acolhimento no ambiente familiar? Porque tem essa questão de cobranças que são feitas, o quão isso pode afetar psicologicamente esta criança, a ter, enquanto procuramos que ele tenha um desempenho aproveitável, ele pode ter o inverso disso por conta da não existência ou da falta do equilíbrio entre essa cobrança e acolhimento no ambiente familiar. Bom, agora vamos atacar muitos pais. Vamos lá começar. É importante. Vamos também, não vamos só começar, não vamos só atacar a educação. Pois. Já sabemos que a educação é o que é. E nós, qual é o nosso papel? Eu como pai, eu como mãe, eu tenho visto muitos amigos, muitos, mas muitos mesmo, a usarem a desculpa, eu não tenho tempo. Tempo o que é? Nós estamos a dizer tempo, 1 hora de tempo, 2 horas, 3. 5 minutos é suficiente para tu teres uma conversa com teu filho, entenderes o nível, entenderes um bocadinho. Nós pais, primeiramente, temos que ser psicólogos. Pois. Se eu como pai não estou bem emocionalmente, o que achas que vai ser dos meus filhos? É por isso que, desde o parto, tem mulheres que têm tido depressão, uma depressão pós-parto. Essa mulher precisa de acompanhamento. Essa mulher não vai ser a melhor mãe do mundo se ela não tiver um acompanhamento e a organização das suas ideias mentais. Se eu não estou plena em minhas faculdades mentais, eu não estou plena para ajudar a ninguém. Eu não estou pleno para ajudar a ninguém. Falo de ambos, porque temos pais que só são pais. Temos visto muitas mães sendo pai e mãe. Eu fui criada por uma mulher que foi pai e mãe. Se a educação dela tivesse falhado, se o psique dela não estivesse bom, estaremos a comprometer a sua educação, a dos seus filhos, as gerações vindouras. Estamos a falar das gerações vindouras. Então, é muito importante primeiro olharmos para esse aspecto. Nós sim temos que acusar os pais, mas primeiro temos que avaliar como é que é a sanidade mental desse pai, para sabermos como é que será a sanidade mental da futura geração. Eu tenho uma caçula que nós chamamos de cópia da minha mãe. Okay. O que minha mãe fala, o que minha mãe diz, quando ela fala, quando ela se expressa, tu vês a forma de se expressar, aquele jeitinho, e tu percebes que esse aqui é Dona Elvira esta. Tu já sabes que ali vem uma futura Dona Elvira e a rigor, e como ela é. Então, mas para isso, ela teve que primeiro olhar para as suas faculdades mentais e perceber, eu vou conseguir criar, eu vou conseguir educar, que é para nós podermos também avaliar. E nós não podemos usar o fator tempo para justificar o não participar na vida dos nossos filhos. Tempo é igual a prioridade. Exatamente, tempo é igual a prioridade, diretamente proporcional. Estamos a falar de algo que está junto, exatamente. Unha e carne. Então, se nós temos os nossos filhos como prioridade, nós não podemos simplesmente porque meti o meu filho na escola, então eu começo a cobrar. Não, porque vai à escola, né? Tá bem, ele vai à escola, depois sai, vai ao basquete, depois vai à natação. Nós estamos a sufocar. Será que alguma vez nós já perguntamos aos nossos filhos o que eles gostam? Se realmente eles queriam basquete, se realmente eles queriam natação. Eu fiz basquete, eu não posso obrigar o meu filho a fazer basquete. Eu fui à natação, eu não posso obrigar o meu filho. Primeiro eu tenho que saber, é confortável para ele? Meu filho, estás à vontade para fazer basquete? Tu gostas, pelo menos, do basquete? Do que tu mais gostas? Antes de tu sufocares o teu filho com PlayStation, videogames, telefones, primeiro procura saber no externo do que teu filho gosta. Não só de um quarto onde tu imputes tudo isso que ele tem conforto e depois dizes, ele vai ver jogos na internet. Quem te garante que ele estará 100% a ver o jogo na internet? Quem garante? A internet proporciona muita besteira, muita coisa. Eu estava a conversar com um colega e eu disse, já viste o que acontece nas redes sociais? Aquilo tudo não é proporcionado só para a Biba, é proporcionado para todo mundo que tem acesso às redes sociais. Estamos a entrar para uma geração em que pais presentes acabam
aliás, pais ausentes Sim, querem substituir o seu tempo com os seus filhos com presentes. Com presente, sim. Então podemos deixar que o Elon Musk traga rebotes e vamos cuidar dos nossos filhos. Eu quero acreditar que é melhor assim. Porque se eu, como mãe, não consigo participar na educação do meu filho, que venha um rebote que vai fazer isso por mim, porque ele precisa de alguém. Porque os pais também, os pais têm as justificativas de não tenho tempo, estou ocupado atrás de dinheiro para ele comer. Para a educação tempo é dele. dinheiro, tempo é dinheiro. Mas Sim, se tempo for dinheiro, se eu te der todo o dinheiro do mundo, a faltar um segundo para a tua vida, não comprarias mais um segundo na tua vida com aquele dinheiro que eu te dei. E é Logo, verdade. tempo não pode ser substituído com dinheiro. Tempo é igual a prioridade. Tempo é igual a prioridade, diretamente proporcional. Meu filho é prioridade, eu tenho que ter 5 minutos. É possível que eu converse com o meu filho e eu entenda o que o meu filho quer, o que o meu filho gosta, do que o meu filho precisa. São 5 minutos em cada dia. Amor, vamos tentar fazer TPC. Amor, vamos tentar fazer alguma coisa. Okay. Hoje é final de semana. O que achas de cozinhar com a mãe? É final de semana, vai lá jogar futebol com o pai. Tu vais ter um filho preparado para a sociedade que a forma como tu tratas a ele vai ser do mesmo jeito que ele vai tratar os outros. Se tu educas, se tu ensinas. Estava aí o colega a dizer, estamos num sítio onde a criança teve uma educação em casa. Quando está na rua, tu percebes. Vê um idoso a passar, não se importa em ajudar. Está no TPM, eu vejo muitos jovens, idosos, eles mesmos em Cócora, eles mesmos precisando, necessitando num TPM super lotado e super apertado. E o jovem simplesmente está ao telefone. E não porque não viu que tem um velho. Mas se tu tivesses preparado esse jovem para a sociedade, tu não terias um jovem que espanca a mulher. Tu não terias um jovem que é ignorante ao que acontece na sociedade. Tu não teríamos pessoas. Por este lado, eu também acabo apontando aqui o dedo ao governo. Por quê? Eu pelo menos estudei com uma cadeira, uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Retiraram do currículo. Retirou-se. Por quê? Por isso que hoje temos jovens que não dão lugar aos mais velhos nos chapas. Temos jovens hoje quando é tempo de manifestação pacífica. Queimam pneus e bloqueiam estradas. Saqueiam carros. Para passar. Vandalizam carros, coisas vandalizam de pessoas que lojas, etc. trabalharam. Porque retiraram a cadeira de Educação Moral e Cívica. Mas por que foi Algumas retirado? coisas eu aprendi naquela cadeira. É que a Algumas maior coisas. parte das coisas, eu quero acreditar que sim. Pois. A educação de como lidar com a sociedade, porque moral e cívica é educação com a sociedade. Exatamente. Como lidar, como estar enquadrado dentro de uma sociedade. Quem é a sociedade? É o mundo externo. Quem é a sociedade? São as pessoas no nosso externo e não pessoas dentro de casa. Porque em casa tu podes ter uma educação. Tens que saber que tens que respeitar teu pai. Vai respeitar o pai em casa, a mãe em casa. Mas quando estás fora, com a vovó, como é que tu fazes? Com o teu irmão, como é que tu fazes? Então, são papéis muito importantes. Nós preparamos... eu ouvi um dia o meu pastor pregar e dizer: o que está a acontecer hoje em dia é que nós estamos a deixar muita coisa à mercê da escola e das pessoas. Por que não ensinarmos a nossa parte? Sim, a parte da educação virá em secundário. Na escola estão a ensinar-nos que os homens vieram de macacos e tal. Mas quando tu vais aperfeiçoar, tu entendes que a Bíblia diz diferente. Então nós temos que aceitar ensinar essas crianças deste jeito. Temos que arranjar meios. Porque nós também, não só a escola tem que arranjar meios. Nós temos que arranjar meios. Nós também somos uma entidade que ensina em casa. Então temos que arranjar meios de educar e ensinar as nossas crianças. Para que não hajam bloqueios, porque pais superprotetores também, existem pais superprotetores. Exato. Superprotetores que ou extremamente exigentes, e isso muitas das vezes eu acredito que acaba bloqueando aquilo que é a criatividade, acaba colocando uma limitação, uma veda aos seus filhos. E como é que nós podemos identificar esses limites na prática? Bom, é assim, Altafo. Os filhos vê mais as nossas ações como pai do que escutam as nossas palavras. Isso exatamente. Mesmo. Então, se eu digo que não se bate numa mulher, enquanto eu vivo batendo uma mulher, praticamente, este filho não vai dizer, não, pai. Ele vai dizer, está bem, pai. Mas vai bater na sua mulher. Porque aquilo que eu ensino, aquilo que eu educo para o meu filho, não é aquilo que eu pratico.
Há uma necessidade de um pai praticar aquilo que educa. Se eu digo vai à igreja, eu também tenho que ir à igreja. Vamos à igreja. Vamos à igreja. Se vai à escola, temos pais que não foram à escola, não tiveram condições, Sim. mas percebes um interesse e uma dedicação deste pai pela sua forma de exigir, corrigir e ter atenção para com o seu filho, sem ter ido à escola. Porque senão diria, pai, eu tenho um exercício, 10 vezes 10 dá quanto? Ele se calhar não vai me dizer, porque não teve a mesma oportunidade. Mas o pai está ali presente para dizer, mano, vê caderno do seu irmão, ajuda lá, lê lá, quero te ouvir. Se calhar não vai entender nada daquela literatura ou do que está escrito ali. Mas a emoção de ver o crescimento do filho, que, o meu filho hoje consegue fazer aquilo que eu não fiz. Isso é muito grande. Então, há uma necessidade de nós exigirmos aquilo que a gente pratica. Pois é comprovado cientificamente que o cérebro memoriza mais aquilo que ele vê que aquilo que ele ouve. Logo, se é para a criança ter hábitos e costumes de leitura de forma frequente, há uma necessidade do pai também, nem que seja para forjar. Eu até aconselhava a um familiar meu, minha cunhada, que queria que a sua irmãzinha tivesse o hábito de leitura. Eu disse, não tem como, sem que você pelo menos finja todos os dias parar para ler. Exato. Porque fica à vontade, Olha que hoje presenciamos cenários extremamente tristes. Deu um exemplo de um filho, um adolescente, que vai por uma barricada em altas noites e até para um senhor grande, até de seu 40 com ela, ou qualquer coisa do gênero. Então, tu vês, mas este filho aqui, como é que é? Tem a ver em algum momento com algum acompanhamento. Exato. Há muita loucura hereditária agora. Tu vês, os pais até estão todos preocupados. Mas eu dou dinheiro. Este filho aqui tem a sua mesada. Este filho frequentou melhor escola. Este filho tem aquilo que falava, videogames, tem o telefone. Tem todas as condições materiais para que seja um indivíduo competente, um indivíduo preparado. Mas a presença constante, sabemos que a presença constante não significa necessariamente apoio afetivo. E o que vocês acham que realmente caracteriza um acompanhamento saudável? Mas bem, nós voltamos para a segunda parte do programa e vão responder essa questão. Vamos naturalmente acompanhar aí algum tipo de publicidade comercial aqui no nosso programa Diálogos Educativos. Está imperdível esta edição do nosso podcast Diálogos Educativos, aqui onde palavras iluminam caminhos. Terça-feira sim, terça-feira sim. Nós vamos a um pequeno e brevíssimo intervalo, voltamos dentro de instantes. Percam-se, mas não percam a oportunidade de estar aqui e assistir o nosso programa. Até já! Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations,
and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Sabia que a arte é uma fonte poderosa de conhecimento? Junte-se a nós nesta jornada fascinante à volta do mundo artístico. Todas as sextas-feiras teremos convidados especiais que irão partilhar conosco os seus conhecimentos e experiências sobre o mundo da arte, aqui na Mindcast TV. Como prometemos, voltamos na segunda parte do nosso podcast, do nosso programa Diálogos Educativos, e estamos aqui a ter uma conversa bastante interessante, que é a importância do papel dos pais no processo acadêmico dos filhos. E temos aqui Alfredo Messicani, assim que é, e a Biba Elvira, e que estão a trazer uma conversa bastante interessante para nós e para a sociedade em geral. E nós fomos na primeira parte do nosso programa, terminamos com dizer que a presença constante não significa naturalmente necessariamente apoio afetivo. E o que é que vocês acham que realmente caracteriza um acompanhamento saudável? O que é que devia ser, em linhas gerais, um acompanhamento saudável? Bom, um acompanhamento saudável é ter a capacidade de não julgar. Ok, podes olhar mais um bocado para a câmera, por favor? Nós não, como pai, nós não podemos julgar os nossos filhos. Okay. Sem querer ir mais para a Bíblia, ele já diz: vós pais, não caias em íria aos vossos filhos. O que significa que nós não podemos julgar os nossos filhos. Nós, como pais, devemos ter a atenção de dar devida atenção e acompanhamento para com os nossos filhos. Dentro de casa, é errado ou não é saudável um pai comparar os filhos. Ok. Não pode. Mesmo entre irmãos, bem como fora. Mas pode buscar boas formas de usar de uma outra pessoa como uma fonte de inspiração. Filho, consegues ver o seu amigo? A evolução que está a ter? Que tal? Estás a gostar? Damos espaço de ouvirmos o sentimento do filho, porque pode dizer que eu não estou a gostar. Eu não queria dizer, pai, eu estou a fazer serralharia, mas eu queria fazer eletricidade. Ou eu quero confeccionar. Então, em todos os passos que nós damos com os nossos filhos, devemos ter a atenção de escutar. Se eles sentem-se bem. A minha filha me perguntou: pai, posso fazer ciências ou letras? E eu respondi: filha, o que achas? Eu, como seu pai, eu segui letras, porque tinha um foco, que é fazer saúde pública. Embora tenha algumas cadeiras, mas eu segui letras. Mas eu não quero
Não sei exatamente o que te deixa confortável. O que achas? As letras são assim, mas isto, mas aquilo. As ciências são assim e desta forma. Ei, mas ciências parecem serem difíceis, cálculos. Não sei. Só podes ver lá. Vê lá, filha, tenha tempo de pensar. E eu fiz questão de autorizá-la a fazer matrícula, sem a minha presença. Eu só pedi a alguém para que lhe acompanhasse. Acompanhou. Que tal escolheste o quê? Ciências. E agora, como é que te sentes? Muito bem. Então, se eu tivesse escolhido letras, como é que seria o desenvolvimento desta criança? Se calhar não seria igual que nem agora. O que significa que temos que ter a atenção, o espaço de nós ouvirmos os nossos filhos. Não correr para julgar. Filho, é isto mesmo. Aquilo que dizia a colega, não podemos escolher aquilo que... meu filho deve ser isto. Então, a Bíblia Elvira concorda que há uma necessidade de existir uma orientação vocacional nas crianças ou nos filhos para que haja esse conforto, essa confortabilidade no processo acadêmico? Bom, eu começaria com... Uma vez um amigo disse para mim, quando tu tens uma criança, estamos a falar de um bebê recém-nascido, assim como já por aí a caminho de 1 ou 2 meses, não fales com a criança como se estivesse a falar com um bebê. Fale normalmente. Usamos a técnica bebeguês. Okay. Não falem bebeguês com as crianças. Falem normalmente, porque é a língua que a criança vai encontrar. Então, por isso é que temos visto muitas crianças mimadas, cheias de nheque-nheques, da geração Nutella, geração Android. Quando falam, porque... Não, eduquem as crianças para saberem ser e saber estar. Esse é o primeiro ponto. Se eu falo com meu filho, bem, vou crescer ou vou ver uma criança desenvolver de uma forma diferente. Quando ele começar a entrar na fase de fala, por quê? Porque a educação começa... São degraus. A criança vai começando as primeiras palavras. Então, só o soar das primeiras palavras é possível perceber o que essa criança vai tirar assim que começar a falar. Desculpa cortar-lhe, só para, em gesto de provocação, os estrangeiros, os nigerianos, chineses, não conseguem aprender português, porque quando você chega na loja, amigo, eu quero esse calça, como é que ele vai saber que se diz eu quero essa calça? Não é possível. Então tem que dizer eu quero essa calça, e de forma frequente ele vai perceber que se diz eu quero essa calça. Sim. Então, amigo, eu querer esse calça aqui, tem que pedir desconto, não é possível. E isso, na verdade, é um gesto, nós usamos isto em gesto de provocação. Pois. Eu acho que é muita falta de respeito e muita falta de ética para com essas pessoas. Estamos a falar que são pessoas. Tem sim diferença de sotaque, tem diferença de país conosco. Então, se eu estou no meu país, eu vou falar a minha língua. Então, não vale a pena, porque eu estou em frente de um português, eu mudo o sotaque. Aí porque... Já queres falar como alguém quero que falar vem de como uma Algarve. portuguesa. Não faz sentido. Eu tenho que manter a minha identidade. É isso que nós temos que ensinar às crianças. Primeiro, a tua própria identidade, aquilo que tu és. A criança vai crescendo, sim, vai desenvolvendo. E tu vais percebendo daquilo que a criança gosta. Tem crianças que pintam e pintam muito bem. Eu tenho uma caçula que desenha super bem. Eu não sabia desenhar assim. Minha mãe nunca sequer sonhou algum dia em fazer um desenho que fosse, naquela idade, aquele tipo de desenho. Então, nós já percebemos qual é o foco dela. Para onde é que ela mais vai? Mas olha que nós estávamos para cometer o erro de meter na natação, Então são muitas coisas que nós estávamos a criar para a criança, porque nós queremos ver uma criança que amanhã é aquela criança que todo mundo vai sentar e dizer, e olha lá, o doutor. Talvez a criança não quer ser doutor. Talvez a criança nem quer fazer medicina. Então deixemos as crianças crescerem como devem crescer. Se eu sou pai, eu tenho que perguntar ao meu filho, filho, o que tu gostas? A criança vai talvez dizer, porque por mais criança que a criança seja, a criança não vai deixar de saber aquilo que ela gosta. Toda criança diz, eu gosto de mota. Tu já vai saber, esse parece mulato. Tem comportamento do mulato, sem ofensas. Então, nós temos que usar dessas coisas. Existe muita coisa para educar, muita coisa que nós podemos educar. Tu compras sim para um teste, mas tu percebes que tem muitos brinquedos e a criança foca-se em um só.
então já vês para onde é que a criança vai. A única coisa que nós temos que fazer é criar uma orientação naquele sentido. Mas Senão- que isso não seja, desculpa cortar, que não é linear, porque Não é eu tenho um linear. sobrinho que gosta de pistolas. É a polícia. Não é linear. Um forte abraço aí para o meu sobrinho Prince. Não é Ele linear, gosta de sim, Prince, sim, gosta sim. de armas. Gosta Brinquedos muito dele de são de armas. armas, pistolas, mas é brincadeira. Mas também disse que é por causa das coisas que as crianças têm visto nas televisões. Sim. É por isso que é muito bom olharmos para essas coisas que as crianças fazem, o que as crianças assistem, o muito tempo de televisão, o que nós estamos a dar como educação nas televisões. Será que nós queremos que o nosso filho passe muito tempo a assistir desenhos animados? E o que os desenhos animados trazem como educação? Tem vários canais, sim, de desenhos animados, em que as crianças aprendem a pintar, aprendem os números, aprendem as cores. Eu acredito que são esses canais que nós podemos, sim, deixar que as crianças vejam. Mas também com limitações. Não faz sentido que uma criança que amanhã vá à escola até 22 horas está acordada. Sugere que haja um bocado de atenção naquilo que são os desenhos animados que as crianças vão acompanhar, aquilo que são os filmes, aquilo que são as músicas, porque nós somos o reflexo daquilo que assistimos, lemos, vimos ou ouvimos ou acompanhamos. Principalmente ok? daquilo que vemos. Estamos a dizer que Tom e Jerry nunca estão em paz. Estão isso. sempre a se perseguir. Sempre em guerra. Sempre em guerra. O que é que uma Sempre em criança guerra. vai aprender a Vai assistir aprender. Tom e Jerry? Se estão sempre em guerra. Se tiver um irmão, está mal. Um deles será que só dá um outro Jerry. Obviamente, porque aí já será o reflexo daquilo que a criança Porque a acaba criança assistindo. vê. Entre outros desenhos animados que não são sugestivos Sugestivos para crianças. para crianças. Então, Sim. há uma necessidade dos pais. Podem procurar pais e educadores, podem procurar na internet vídeos ou bonecos sugestivos para crianças, com uma mensagem educativa, etc. Vão encontrar. Porque a criança assiste aquilo que encontra na televisão. Estamos a dizer que uma criança de 1 ou 2 anos não tem capacidade de discernimento ou não tem nem capacidade de trocar canal para dizer ver o "E outro." canal X é 205 Educativo. e colocar. Logo, estamos a dizer que o pai é que tem a responsabilidade de colocar o canal X àquela criança assistir. E uma das dicas até, porque o remote está ali, é uma crianças androidizadas já sabem que trocar de canal é este Este aqui. número. Meu sobrinho, se você tira pilhas do remote, ele clica e vê que não mudou nada, fica a chorar. Porque já sabe que isso aqui É este funciona desta canal. forma. Então, estamos a dizer que há técnicas mais, embora as crianças não custam se fartar com algumas coisas, mas há técnicas que podem ser usadas, como baixar bonecos, colocar no flash e colocar na televisão, ele ver as mesmas coisas e que você que programou, não as coisas que as televisões ou os canais de televisão programam. Mas continuando, seu É verdade. reflexo. Dando um exemplo muito claro, meu filho aprendeu a ler com a minha caçula. Mas o que acontece é que depois de separarem os dois, ele teve que ter uma educação limitada, porque já não era educação a dois, era educação só mesmo voltada para ele. Então, ele não sabia como contar. E mais ou menos isso que você vai dizer, acabei arranjando maneiras de fazer com que ele enquadrasse. Fui criar na televisão, no computador, assim que se diz, coloquei lá um flash que tem como contar. Então, até já vem lá uma musiquinha. 1, 2, Tá já vendo? 3. Então, ali vem uma palma com dedos e eles já ensinam a contar que este é porque está sozinho. Sim. Então, é mais ou menos assim como nós devemos fazer ou devemos enquadrar e acompanhar as nossas crianças. Temos que levar a elas em um caminho. Primeiro temos que ter na cabeça que temos que usar um caminho. Qual vai ser o caminho? É o pai quem vai escolher. É a mãe quem vai escolher. Ou são os pais quem vão escolher. Não importa qual, mas tu é que vais ensinar. Não faz sentido que eu, como mãe, vista roupa curta e queira que a minha filha não vista. Se Pois. ela olhou e viu que a mãe pôs roupa curta, quer dizer que aquilo é o certo. Por mais que eu diga, o dilema de faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não funciona para uma funciona. criança Sim. que está em fase de aprendizado, que está em fase de crescimento, porque ela quer olhar e dizer aquilo é certo. É por isso que muitas das vezes, eu como conselheira, eu aconselho aos meus pacientes, assim os trato, para que evitem deixar muita coisa exposta, muita coisa nua em casa. Estamos a falar de relações a dois, relações entre parceiros. Há crianças que são muito atentas. Os sons,
Os sons dizem muito para a criança. É por isso que, por vezes, tu encontras uma criança em uma casa, tu até ficas espantado, mas Como? a criança está em cima de um boneco, está ali em algum movimento. Isso é escandaloso para nós. Pois, é muito pois, escandaloso. Isso por quê? Porque ela ouviu alguma coisa. Viu dos pais, por algum descuido, não trancaram a porta do quarto, a criança entrou de surpresa. Então são essas coisas que nós temos que tomar muita, mas muita atenção. Nós mães que andamos, nós pais que andamos com crianças e temos aquele dilema, estamos aí nas compras, então a criança vai mexendo um bocadinho de tudo. É preciso, primeiro em casa, educar. Tu não podes ter uma casa bagunçada. Não esperes que a criança fora de casa ou em casa de um amigo teu, a criança mantenha-se quieta e não mexa nas coisas alheias. Tu tens que ensinar em casa que garrafa fica no lugar da garrafa. Mantenha esta garrafa aqui. Eu não quero encontrar esta garrafa diferente de onde eu deixei. Minha mãe já dizia, tira uma coisa de um lugar que eu saberei que tiraste. Ainda que eu esqueça por dias que eu deixei dinheiro, eu quero encontrar aquele dinheiro como está. Então, é mais ou menos isso. Tu já sabes que tu não podes mexer. No mínimo, se tu mexes, tiras a garrafa para beber um gole de água, tu tens que voltar a deixar como tu tiraste. Vemos crianças irrequietíssimas. Está num supermercado, está a mexer isto, está a mexer aquilo. É capaz de deitar o supermercado abaixo. E quando tu chamas a atenção ao pai, tu como mãe, e porque aquilo não é uma educação que tu olhas como normal, não podemos normalizar esse tipo de coisa. O que eu... não, vai chorar. Eu tenho que deixar o supermercado abaixo, deixar cair as prateleiras, porque ele vai chorar. Temos que evitar este tipo de práticas. A criança pediu um chips, digamos. Eu quero chips, eu quero isto, eu quero aquilo. Você diz não. Eu tenho dito que há nãos muito importantes na vida. Exato. Okay? Temos que saber também dizer não algumas vezes. Não é questão de não conseguir comprar aquela coisa, mas a criança tem que saber que não vai ter tudo quando ele quiser. E aí vem a realidade social e os desafios da educação. Porque nós sabemos que a desigualdade social afeta diretamente o desempenho também acadêmico das crianças, ok? Isso em várias perspectivas. E como é que os pais podem atuar dentro das suas possibilidades para minimizar esse impacto? Porque estamos a dizer casos muito práticos. As crianças posso aparecer como uma pasta da moda na atualidade. E o filho do meu vizinho não tem, e aquilo acaba de forma direta e indireta afetando psicologicamente aquela criança. Dentro das nossas possibilidades, como é que nós podemos atuar? Como é que os pais, na verdade, devem atuar? Bem, aquilo que dissemos inicialmente, o pai é a essência, Exato. mas não a função. Pois. O pai deve ensinar os seus filhos dentro das suas capacidades. Nós não podemos transmitir um espírito de capacidade que nós não temos. E nem que haja. Amanhã pode não ter. A criança já habituou todos os dias a ir com iogurte à escola. Exato. Eu fiz o meu ensino primário normalmente com pasta de saco. Exato. Eu com pastas da Unicef, umas azuis que davam. As outras crianças com orgulho. Sim, outras crianças usavam. Era lindo aquilo. Passo aqui a publicidade de Charmes, pastas de sei lá o quê, Cosita, naquela época. Eu comia da Unicef, aqui vinha escrito Viver para melhor aprender. Exato. Eu fiz passeio escolar. Na altura, tinha passeio escolar. Eu levei mandioca na minha tigelinha, umas tigelinhas com tampas azuis. Exato. Eu lembro muito bem que levei mandioca sem nenhum preconceito. Olha que eu fiquei um bocadinho assim, mas lá no fim percebi que a minha mandioca foi melhor do que aquela criança que trazia bolachas, que trazia o quê? Por quê? Porque a minha mandioca sabia bem. E dava para sentir nutritivo. que é um alimento e forte. E o valor nutritivo. E valor nutritivo. Então, nós devemos, como pais, ensinar aos nossos filhos consoante as nossas capacidades. E a questão do caráter é muito importante. A questão do caráter. Porque ainda que a gente dê inúmeras condições de vida, videogames ou aquela pasta com tudo, se a cabeça não está preparada,
verás que esta pasta que vem aí um Spider-Man volta já com uma imagem de Suruma. Porque não está preparada para aquela. Assimilar, exato. Nós estamos a incutir algo que não é isso. De onde é que vem os nhequetas? Porque não conheço nenhuma calça que não tem essa parte da cintura e que não fecha. Pregas. Então, sai com uma boa calça, numa boa, mas quando sai no caminho, abre o zip, o botão já não existe, é isso. De onde é que vem? Então, a questão do caráter contribui muito, vigilância. Preciso percebermos esse nosso filho, como é que está crescendo. Se a gente está a dar aqui, às vezes é preciso tirar. Não porque não gosta desta criança, mas é porque é para perceber que se eu faço isto como pai, é porque quero isto. Nós temos que estar focados nos resultados daquele que é o nosso investimento. Se não estaremos a investir à toa. Quantas crianças, quantos filhos estão aí com condições até financeiras, mas se vê... Mas por quê? Por que passa isso? Ele tem tudo. É por causa do caráter. Mas o problema é esse tudo. Um tudo no nada não serve. Exato. Esse tudo... Mas ok, vamos entrar para aí depois. Vamos ouvir aqui a Habiba nos dizer alguma coisa a respeito. Bom, essa falha, o meu colega tem razão. Esta falha, o cobiçar o alheio, a Bíblia já repudia. Não cobiçarás nada do teu semelhante. Okay. Não se refere só a cobiçar a mulher, como é citado, só cobiçar as riquezas do... Mas está-se a falar da pessoa como tal. Eu não posso olhar para alguém e eu querer ser taxativamente. Uma coisa é tu te espelhares. Aquela pessoa veste-se assim, desta maneira, que tal também se eu vestisse? Sem contar que nem sempre eu estarei no mesmo tipo de... Porque os corpos são diferentes, a maneira de andar é diferente. Então, o tipo de espelho que eu vou usar, eu tenho que saber muito bem como eu vou usar. É assim que eu tenho que ensinar ao meu filho. Não vale a pena tu ir olhar para um Spider-Man e o Spider-Man, o dono do Spider-Man, na cabeça, é oco. Então, o meu filho tem que saber isso, tem que ver essas diferenças. Por mais que eu não leve lanche à escola, eu tenho que saber que eu vou à escola para estudar, não para ir levar lanche. O lanche é complementar porque temos que matar a fome. Mas ele tem que saber o que ele está a ir fazer na rua. O que ele vai fazer à escola. Eu digo, se não tens objetivo, não vá à rua. Vais fazer o que na rua? Logo, eu só vou à rua com objetivo. O tipo de lanche já não é importante nesse caso. Ok, se foi sem lanche, mamãe, papá, não tenho lanche. Se está a ir com um lanche, já também quer escolher o tipo de lanche. Sim, é isso que nós temos que cortar. Eu digo, temos que cortar mesmo. Não é a mim, temos que cortar desde a base. Teu filho tem que saber o que ele vai fazer à escola. A escola ele não vai exibir pasta, não vai exibir estojo, não vai exibir lanche. Ele nem a marca de sapato. Nem a marca de sapato. Porque por vezes vai pôr um sapato sem marca e encontra todos os amigos dele aperfilados com marcas. Como é que essa? E ele nem vai ter foco na escola. Porque ele estará preocupado em chegar em casa e dizer: mãe, pai, eu vi os meus colegas, todos eles têm sapatos da marca e eu não. Por que o eu não? Que tal usarmos formas mais inteligentes? Eu tenho dito ao meu filho, foi ontem ele voltou e disse: mãe, eu quero luvas porque o meu colega tinha. Eu disse: tá bem. Teu colega, quem é o mais inteligente da sala? Ele depois disse-me o nome de uma criança. E eu disse: não quero ser inteligente como ele também? Ele é inteligente. Sabes que é bom ser inteligente? Luvas vão te trazer o quê? Inteligência? Não. Então, seja como o teu colega que é inteligente. Procura saber por que ele é inteligente. O que ele faz para ser inteligente. Não estou a comparar o meu filho com o aluno mais inteligente da sala. Mas eu estou a trazer um foco. Aquilo que ele tem que olhar como foco. Eu tenho que ver, aquele meu colega é inteligente, eu também quero ser inteligente. Quero que a minha professora me elogie. Exato. Eu quero trazer boas notas para minha mãe. Ele trouxe-me 18, mas eu perguntei, por que não tiraste 20? Ele disse: mas mãe. Eu disse: mas mãe, responda, depois vais dizer: mas mãe. Ele disse: eu errei aqui. Eu disse: tá bem, corrija lá. Ele disse: afinal era 5. Eu disse: estás a ver? E tem essa questão de notas. Por que tirou 10?
Ei, mas tem pessoas que tiraram 6. Tiraram as ditas comparações. Aqui o foco, meu filho é para você tirar 20. Sim, não é aquele que não tirou é quem tirou abaixo do 6, teu. não é meu filho, aquele meu filho é você. és tu. Ok? Meu filho é você. Responda-me o que eu estou a perguntar. Exatamente. Por que tu tiraste essa nota? Eu não quero saber se o fulano, o ciclano teve 20, teve 18, teve 19. Responda-me por que tu tiveste 10. Há um vídeo que vi que aconteceu, na verdade, na Hungria. Um jovem fez bullying com o seu colega porque não tinha um determinado tipo de sapato. Ok. Tipo, o teu sapato é assim, assim, assim. Aquilo repercutiu na escola, o pai daquela criança acabou ouvindo aquilo. O pai do menino que lesou o outro, Ok. assim, socialmente, emocionalmente. O pai levou todos os sapatos do filho, foi dar àquele jovem que não tinha sapatos. Aplausos para esse pai. Ok? E como eu dizia, tem essa questão de tudo, mas eu dou tudo ao meu filho, dou tudo à minha filha, o problema já é esse tudo. O Alfredo aqui dizia que não fazem, os pais têm essa questão também de não fazer uma auscultação daquilo que são as necessidades da criança. Sim, não necessidades fazendo uma básicas. exatamente, e básicas, não fazendo uma auscultação. Obviamente você vai dizer que dá tudo, mas onde é que está o tudo? É tudo para ti, para ele. Acaba Para ele sendo é nada. nada. O tudo dele tem uns detalhes muito pequenos que nem sequer acabas dando conta desse tal tudo. Mas ok, num segundo ponto, quando dessa realidade social e os desafios da educação, a escola muitas das vezes não está preparada, sabemos muito bem, para lidar com realidades diversas dos alunos, ok? Vocês acreditam que os pais precisam ser também agentes de transformação da comunidade social, mas de um jeito mais provocativo e muito rápido? Tem a questão que está a afetar nos últimos tempos o nosso mundo, que é a questão de homossexualidade. Ok? Como é que os pais deviam lidar com essa questão? Ou melhor, ninguém nasce assim. A biologia explica isso, Sim. que ninguém nasce assim. Então, as pessoas tornam-se homossexuais por conta da educação em casa, a culpa é dos pais ou fora, ou aquilo que eles vêem na televisão, no telefone, etc. De quem é a culpa e como é que os pais lidam com essa questão de escolha de orientação sexual? Vamos ouvir Alfredo. Bem, eu olho mais para a questão de responsabilidades. Primeiro vou olhar em duas fases, tanto dentro de casa e fora. Assim como fora. Dentro de casa, a questão da equidade de género, a questão do género. Exato. Os papéis que a gente atribui aos nossos filhos. Se eu digo, se eu levo o meu filho, vou falar, né, o meu filho, para ambientes que mais crescem, por exemplo, com as meninas, não porque esteja errado, mas cresce com as meninas. Os brinquedos só têm acesso a bonecos. A probabilidade maior de ter uma inclinação é maior, porque é onde é aquilo que ele tem como acesso. Mas se a justificação é fora de que é uma questão natural, genética e tudo mais, eu como pai começo a acompanhar o meu filho. Como anda, como fala, o que mais gosta dentro de casa. Se eu coloco, por exemplo, dizia que se eu coloco, por exemplo, um brinquedo de uma carinha e um boneco, o que mais vai levar? Então, eu começo a acompanhar quando criança. E eu acredito que é possível haver uma transformação disto. Eu começo a ver, aqui é isto, mas aquilo. Eu posso sim submeter, não de forma agressiva, mas diferentes plataformas que vão ajudar a transformar este pensamento, que vão lhe ajudar a ver que, eu como homem, eu tenho que estar inclinado deste lado. Não porque deve ignorar ou não respeitar ou não abraçar a causa das mulheres. Não, é preciso respeitar. Ok. E a nível das escolas ou fora de casa, tem questão de amizades. Nós, como pais, podemos sim ajudar os nossos filhos a escolher os amigos. Não a escolher para eles. Ajudar a escolher. Porque temos influência. Na sala de aula, na escola ou fora, é um mundo em que tem diversas pessoas e cada um vem com a sua cultura.
Se eu saio de uma família em que na maior parte deles são desta forma, a probabilidade é eu influenciar mais um para que esteja do meu lado. Então é preciso nós olharmos a questão das amizades. As amizades, quem brinca mais com quem? E essa com quem brinca, lhe puxa mais para onde? Lhe leva mais para onde? É preciso termos esse tipo de acompanhamento. Nos traz aqui a possibilidade de influências externas que podem conduzir naturalmente a este tipo de escolhas. Sim. E também sugere aqui um tipo de acompanhamento dos pais para escolhas, não escolher os amigos, mas escolher o tipo de amigos, brincadeiras, brinquedos e outras sugestões. Influencia. Muito bem. Abiba. Bom, eu gosto, dizem que eu gosto de pegar pesado. E sim, eu pego pesado quando é necessário. A Bíblia, em Gênesis, eu acredito que pelo menos Gênesis todos nós conhecemos. Só havia Adão e Eva. Exato. Homem e mulher, masculino e feminino. Não foi ouvido até hoje de tantas outras Bíblias que foram duplicadas ou foram replicadas um outro gênero. O que quer dizer que ninguém nasce gay. Deus não fez esse trabalho. Ninguém nasce gay. O meu colega está muito bem disse. As influências. Daria um exemplo de um sobrinho que cresceu no meio de 7 mulheres. Nós tivemos medo que ele tornasse gay. Porque o que ele fazia, as atitudes, era tudo que nós fazíamos. Pintávamos-nos, porque também estávamos numa fase de crescimento. Então usávamos batom, ele também às vezes ficava ali a observar. E tu às vezes encontravas ele muito concentrado ao espelho a pintar-se. Já levou porrada, já lhe trancamos, até nós criamos, deixávamos de solitária. Trancávamos ele na casa de banho e apagávamos a luz por 5 minutos. Então dizíamos a ele, volta a pintar-se que este vai ser o teu quarto, tua casa e tua vida. Muito bem, mas para este debate nós vamos trazer-lhes aqui um outro dia para falar acerca. E, bem, nós falamos aqui sobre o não haver tempo dos pais que acaba influenciando naquilo que é a falta de acompanhamento nos filhos. Ok, o trabalho dos pais não deveria ser, eu penso, um obstáculo para o envolvimento na vida acadêmica dos filhos, mas sim também como uma inspiração, ok? Mas como dar esse exemplo sem sobrecarregar as crianças? Eu quero acreditar que é aquilo que já foi dito. Sem sobrecarregar a criança, é acompanhar e usar daquilo que a criança tem como vocação, diria assim, ou como aquilo que a criança gosta de fazer, para fazer o acompanhamento e dar as devidas diretrizes e direções. Assim evitaremos que nós pais sobrecarregaremos as crianças ou fazemos com que as crianças tenham muita sobrecarga diária, que é pensar nisto, pensar naquilo. Porque mesmo para nós como pais é cansativo. Se nós reclamamos é porque talvez no trabalho fazemos mais de 2 ou 3 trabalhos, ou exercemos mais de 2 ou 3 cargos. Então é necessário que a criança seja direcionada naquilo que ela tem como vocação, sem sufocar a criança, mas também acompanhando, ajudando-a a entender, a buscar e a se conhecer, saber aquilo que a criança quer ser. Há muitas crianças que dizem, eu quero ser médico. Talvez ele viu alguma coisa que lhe inspirou. Então, por que não ajudar a criança? Eu vou comprar um brinquedo que seja de médico, um estetoscópio, e ela vai ali de vez em quando brincando com as pessoas, escutando um bocadinho os batimentos. Então, são esses caminhos que nós temos que trazer. Não sufocamos a criança com atividades, porque queremos ocupá-la, para que nós também estejamos ocupados. Porque o que acontece é que nós, pais, ocupamos as crianças para podermos compensar o tempo que nós estamos ocupados. A criança volta, vai à explicação, vai à natação. É porque nós não estamos em casa. Nós não temos tempo para educar a criança. Então, queremos mantê-la ocupada. Então, é necessário, sim, que a criança tenha acompanhamento. O pouco tempo que nós temos, porque nós temos tempo. Aquele pouco tempo, é possível que eu até não durma muito tarde, viva com olheiras, mas sabendo que é por uma boa e justa causa. Eu estou a educar um filho. Foi aquilo que eu escolhi para mim. Eu tenho que arcar com as consequências. Então, tenho que acompanhar o meu filho, sem sufocar, mas também sem entupir a ele de atividade, simplesmente porque eu quero guardar aquele tempo para descanso. Não, vai lá estudar, vai lá fazer sei lá o que, eu quero descansar um pouco. Não, naquele momento venha, vamos estudar um pouco e depois descansamos os dois. Ok.
O que é que tu queres fazer amanhã? Quais são as atividades que tens para amanhã? Arrumamos juntos a pasta, arrumamos juntos os uniformes. Amanhã eu tenho educação física, assim, vamos arrumar a roupa de educação física e dormimos os dois. Eu acho que tem que ser assim. Muito bem. Agora, nós sabemos que a alimentação, o uso de sono, primeiro, o uso de tecnologias afetam diretamente o desempenho escolar. Como farmacêutica, como é que se pode contribuir para o desempenho escolar de forma prática? Olhando para essas questões, o que é que recomendaria aos pais aquilo que se pode fazer, o tipo de alimentação que as crianças podem ter para naturalmente terem um desempenho maior ou não afetar aquilo que são as partes negativas deste percurso acadêmico e tudo isto mais? Bom, agora indo para aquilo que é a minha área. Pois, brilha. Bom, primeiro eu quero pedir a todos os pais, encarecidamente, para que cortem o tempo de tela para as crianças. Estamos a pedir para que cortem o tempo de tela às crianças. As crianças não podem ficar muito tempo à vista de uma tela televisiva. Tanto televisiva, tanto telefones, temos que cortar essas coisas. O manter uma alimentação equilibrada, nós sabemos que existem muitos alimentos enlatados. Temos que eliminar. Temos que dar às crianças... As crianças devem saber comer verdura. Não existe eu não gosto. Ensine a criança que aquilo tem um valor nutritivo. O não gosto tem que ser cortado de casa. É para ser comido. Hoje eu cozinhei verdura, nós vamos comer. E a criança deve comer. Devemos dar muito às crianças frutas. As crianças devem beber muita água diariamente. Manter uma alimentação equilibrada não é deixar de comer carne. Sim, existem carnes com valores nutritivos muito bons, mas nós temos que ver o tipo de alimentação diária. Estamos a falar de uma semana em que a criança tem que variar os alimentos, mas eu aconselho muito mesmo as verduras e também vamos sempre lavá-las muito bem. E sem esquecer as frutas. Também lavar muito bem para evitarmos as doenças. Cólera, que é uma doença muito, mas muito grave. Então, mantenha uma alimentação equilibrada e variada para as crianças. Parem com cornflakes, porque, na verdade, não há nenhum valor nutritivo. Deem coisas naturais. Mandioca, ensine elas a comer. Batata doce, ensine elas a comer. Tem valores nutricionais que vocês não imaginam. Então, é muito bom. Mantenha uma alimentação equilibrada, mantenha as crianças pouco tempo, mas pouquíssimo tempo fora das telas. Isso evita com que a criança tenha problemas de sono. Porque a criança, durante a noite, tu estás a dormir, mas ela está ao telefone. Qual é o desempenho para essa criança no dia seguinte? Nenhum. Então vamos a isso. Vamos controlar as nossas crianças, vamos educar. E crianças, filhos, eu sei que vocês ouvem, vocês escutam. Honrem aos vossos pais. Ouçam os vossos pais. Se vocês querem crescer bem e ter uma vida longa, honrem os vossos pais e ouvido aberto. Bem, agora de forma provocativa também, gostava de saber, os pais estão, será que os pais estão preparados para lidar com os novos desafios da educação no século XXI ou carregam ainda visões ultrapassadas sobre o papel da escola? Bom, a questão de paternidade é questão natural, é questão divina. Okay. Ser pai não é um atributo ou pseudônimo ou alguma coisa que alguém te dá. Ser pai é um aspecto divino. Antes de qualquer coisa, a essência foi pai. Por isso que Deus é pai e o Jesus Cristo é o filho. Então, nós somos pais. Então, há condições, naturalmente, já temos, a partir do momento, porque é assim, o crescimento de uma pessoa obedece fases. Temos a fase da adolescência, quando nós ultrapassamos a adolescência. Quando começamos a ser pai, já estamos capacitados ou preparados para educar este filho. Então, a nível da sociedade, nós devemos acompanhar. Mas aquilo que são as premissas, aquilo que é a essência do filho, se sai de uma família culturalmente educado, ainda que haja evolução do mundo, esta criança ou este filho não vai quebrar a sua essência. Okay. Sabe que eu estou a viver no flat, eu estou a viver na Summershield. Mas como saio de Gaza, quando eu chego em Gaza,
eu tenho que amarrar uma capelana. E lá a lareira mesmo tem que pôr aquela coisa. E com lenha. Lenha, exato. Lá não espera-se para que a água, como é que se diz, né? A água esteja ferva ou esteja até mesmo pronta até que forma. Lá há condições, lá não se espelha de que essa água aqui tem alguma coisa ali. Não. Então, aquilo que nós somos como essência, culturalmente, bebemos muito bem como filho. Ainda que haja que tipo de evolução, se estamos naquele ambiente, temos que saber nos adaptar, temos que aconchegar, até dar gosto, quando temos o prazer de recuar naquela que é a nossa base. Então, os pais estão preparados. O que precisa é assumir o seu papel. Ok. Eu sou pai, em nenhum momento devo me comportar como filho. Um filho é filho. Deve se comportar também como filho. Eu nunca devo ser amigo do meu filho. É preciso perceber isto. Eu, como pai, não posso ser amigo do meu filho. Meu filho é meu filho. Mas atenção aos que estão aí em casa, num contexto mais positivo, ok? Claro. Num contexto mais positivo. Positivo. Eu não posso dizer eu sou amigo do meu filho. Não. Porque a amizade engloba muita coisa. Meu amigo, eu não, se calhar, há momentos que eu com meu amigo brinco. Eu com meu amigo às vezes faço o quê? Não porque não podemos brincar com os nossos amigos. Porque de trás de uma amizade esconde-se muita coisa. Mas para o filho, há regras, há diretrizes, há posicionamento que eu devo assumir. Eu quero sair para, se calhar, chilar. Posso dizer assim, eu vou levar o meu filho, o que vai acontecer lá? Se aparece alguém, dança aí, tudo mais, como com meu filho. Eu vou fazer o quê? Mas mesmo o papá faz isso aqui. Prezado Alfredo, pode deixar em forma de últimas considerações aquilo que... últimas considerações, recomendações, sugestões, abraços e cumprimentos também para quem está aí a nos assistir do outro lado da tela. Bom, é agradecer esta oportunidade. É um tema bastante interessante, que abraça. Nós, como pais, devemos cuidar dos nossos filhos, incansavelmente. Nunca devemos abandonar o nosso papel como pais. Ser pai é divino, ser pai anima, ser pai é bom. Também ser filho é muito bom. Então, devemos e termos muita atenção nos nossos filhos, não só dentro de casa, mas fora. Hoje em dia há vários obstáculos que podem corromper com o crescimento dos filhos. A questão do álcool, a questão dos abusos, a questão dos assédios. Não devemos confiar. Se o meu filho vai à escola, não vai namorar, nunca deve me trazer dentro de casa dizer que meu colega é meu namoradinho. Faz favor. Vai à escola para buscar namoradinho ou para estudar. Fica aí a dica. Preciso perceber. Abraço para os seus filhos. Muito obrigado. Um forte abraço para os meus filhos, um forte abraço para a família e um forte abraço para todos que acompanham este programa. E muito obrigado. Obrigado, Roy. Abiba? Bom, agradecer muito, imenso mesmo, pela oportunidade de virmos aqui deixar estar um bocadinho daquilo que são os nossos conhecimentos e dizer aí em casa, levem a sério aquilo que tem que ser levado a sério. Em gesto de crítica, talvez tenhamos dito algumas coisas, mas são críticas construtivas. É assim que nós temos que olhar para tudo que é trazido para nós. Nós trouxemos aqui alguma coisa que nós temos visto que é um calcanhar de Aquiles no mundo inteiro. Não é só em Moçambique, não é só aqui. Então, vamos tomar mais atenção para com os nossos filhos, vamos olhar para eles como crianças, porque até os nossos pais já não olham para nós como crianças. Eu ainda recebo o puxão de orelha todos os dias. Então, vamos fazer isso, não vamos nos cansar, nossos filhos são nossos filhos. Então, é uma luta diária, sim, que temos que acordar sempre com vontade. Mesmo sem vontade, nós temos que criar vontade para educar e criar. E educar não é só educar teu filho. Encontra uma criança na rua, educa. Se precisar, educa. Aquela criança também é criança. Olha para ele como teu filho. Agradecer mais uma vez pela oportunidade. Quero mandar muitos beijos para a Dona Elvira. Agradecer porque se hoje eu sou o que eu sou é graças à senhora. E hoje, antes de vir, ela disse para mim, eu tenho muito orgulho e eu também tenho orgulho de ter como mãe.
lutou e hoje eu sou o que eu sou, graças à senhora. Muito obrigada, agradecer a Deus. Mando um beijo enorme para os meus pacientes, que não posso deixar estar, para os meus passimores. E um beijo grande para o meu bebezinho. Muito bem, essa é aquela hora que eu não gosto, em que terminamos com a conversa. Eu gostava de conversar mais tempo convosco. E a você, assim, que acabou, que estava aí a assistir o nosso programa, a nossa conversa, um forte abraço também. Muito obrigado pela audiência. Continue sempre ligado aqui na Mindcast TV para acompanhar programas educativos, programas que trazem algum tipo de mensagem que pode transformar socialmente Moçambique, assim como o mundo. Eu sou o Altafo Ibrahim, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras aqui nos Diálogos Educativos, onde palavras iluminam caminhos. Eu prometo voltar na próxima terça-feira com mais conversa, com mais debates. Percam-se, mas não percam a oportunidade de cá estar para acompanhar mais um programa de Diálogos Educativos. Até breve. E saudar também a minha equipe de produção que esteve aí a trabalhar conosco, o Jamaltino, a Delsa, Dércio, o Gabriel e a Argentina Costa. Muito obrigado. Até breve.